Olá, queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem diária com o seu amigo de sempre, Pastor João Carlos, e mesmo, querido. Olá, querido! Chegamos, Santo de Deus, mais um dia, queridos. Mais uma grande oportunidade que o nosso Deus, olha, Todo-Poderoso, nos concede neste dia de sábado santo. Sábado, querido, diante da presença de Deus. Para que o pastor João Carlos possa trazer mais um devocional para fortalecer o meu, o seu, os nossos corações, querido, isso mesmo, santo. E eu sempre falo pelas manhãs aqui, querido, para que a gente possa ter uma boa intimidade com Deus, que faz necessário, santo, termos, ler a Bíblia diariamente. Isso mesmo, diariamente, querido, não é somente ler hoje e depois de 15 dias, não. Leia a Bíblia diariamente e falar com Deus constantemente, querido, isso mesmo, santo, ter um diálogo com o Senhor constantemente, somente assim você passa a conhecer Deus melhor, isso mesmo, e tem uma relação, olha, íntima com Deus, isso mesmo, santo. Aí o diabo não suporta quem tem intimidade com Deus, não é verdade, santo? Eu quero aproveitar essa grande oportunidade que hoje estou aqui para mandar a paz e pedir a bênção ao meu paizão, Osias, paizão Osias, está ali, olha, na Paraíba, querido, na rede de balanço, dando esse prestígio, essa audiência ao canal @Deus no Controle, isso mesmo, ele é pai da nossa missionária Bia Pontes, isso mesmo, querido, glória, santos, aleluia. Para mim é uma grande satisfação de você estar aqui comigo, muito obrigado, Pai do Senhor, para todos vocês que estão chegando agora aqui neste gravado, santo, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, santo, isso mesmo, você deixando o seu like, a plataforma do YouTube entende que você está gostando dos nossos conteúdos. E também é importante você ativar o sininho, santo, ative o sininho, querido, ative o sininho, isso mesmo, e o YouTube se encarrega de notificar você quando o canal @Deus no Controle ele publicar mais um vídeo em público para vocês, querido. Faça o seu comentário, santo, o que você acha, o que você achou desta série abençoada do livro de Juízes, né? O que é que você achou? Foi pequena, não foi, santo? Mas foi gostosa e prazerosa, não é verdade, querido? Faça também o teu compartilhamento, santo, sendo missionário digital, compartilhando esta obra de Deus, queridos. É muito bom estar aqui, santos de Deus, aleluia. Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui trazer para vocês uma introdução e um resumo do livro de Juízes, né? Glória ao nome de Jesus. Chegamos nesse sábado abençoado que Deus nos concede de estar aqui, aleluia. Aqui quem vos fala com você é o pastor João Carlos, neste sábado, nesta manhã de sábado, junto com vocês. Muito obrigado aos missionários que sempre têm dado um grande apoio aqui, o evangelista Fernando, o pastor Isaquiel. Isso mesmo, santo, para mim é uma satisfação. Vou deixar aqui, olha, na descrição do vídeo, na descrição aqui embaixo do vídeo, tá lá a descrição, vou deixar lá, né, o @ e os nomes dos canais lá, para os irmãos que quiserem participar, quem quiserem fazer amizade com os irmãos, vai lá, naquele lá, aperte lá, @ querido, no canal do evangelista Fernando Silva, cristão reformado, o pastor Isaquiel, nas missionárias Eva, Márcia, Maria Nunes e dentre outras, a missionária Bia Pontes, vai lá, aperta lá, você vai parar lá no canal dela, naquele cantinho abençoado, e vocês vão receber palavras, orações e com certeza ouvir muito a palavra de Deus, que é importante para nossas vidas espiritual. Então vamos, sem mais delongas, entrar para essa introdução juntamente com o resumo, né, querido, deste livro de Juízes. Querido, glória. O canal @Deus no Controle, Santos de Deus, trouxe quatro temas neste livro de Juízes. E foram esses que vou apresentar aí para você.
Na terça-feira, santo, falamos sobre intimidade com Deus. E é muito bom nós cristãos termos intimidade com o Senhor, não é verdade? Concorda comigo, santo? Então, na quarta-feira, santo, eu falei sobre Deus liberta. Eita, quando nós precisamos do socorro, Deus está prontificado para libertar quem se humilhar, não é verdade? Na quinta-feira falamos sobre confissão e arrependimento, querido. Isso mesmo. E na sexta-feira, ontem, santo, nós falamos aqui sobre conheça a fonte. Eita, querido, amado, antes de você pedir conselho a alguém, conheça a fonte. Pergunte a Deus se Deus está no negócio, santo. Isso mesmo. Oh, glória. E hoje nós vamos trazer, santo, eu trago para você a introdução juntamente com o resumo do livro de Juízes, santos de Deus. Oh, glória. Essa introdução do livro de Juízes para todos nós neste sábado abençoado. Aleluia, queridos. É bom demais estar diante da presença de Deus. Queridos e amados irmãos, o livro de Juízes foi assim chamado por causa dos vários governantes chamados juízes, né? Entre o capítulo 2, verso 16 ao 19, que são as figuras centrais deste livro. Em geral, esses juízes eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores de retidão. Isso mesmo, eles eram mais militares do que pregadores de retidão. Queridos e amados irmãos, o livro narra os atos muitos destes líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos dos seus comportamentos pecaminosos. Olha só, querido, bendito seja Deus. Agora nós, ao estudarmos o livro de Juízes, santos de Deus, nós aprendemos que o Senhor, Ele permite que o seu povo sofra as consequências de sua infidelidade a Ele. Se você for prestar atenção neste livro, você vai ver que Deus permite que o povo de Israel sofra as consequências pela sua infidelidade. Então, veja só, aí vocês vão ver também que o Senhor está disposto a libertar o seu povo tantas vezes quanto se arrependerem dos seus muitos pecados. Não é verdade, santo? Deus está disposto a perdoar quem se humilha. Eita, glória de Deus, seja forte aqui, Senhor. É bom demais, querido. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, veja só. Quem escreveu esse livro? Às vezes uma pergunta vem instalando: quem escreveu esse livro de Juízes? Queridos, não sabemos quem escreveu o livro de Juízes. Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu ou compilou o livro. Contudo, o livro reflete a perspectiva de uma época muito posterior, após a conquista das tribos do norte de Israel pela Síria, por volta de 721 a.C., né? Isso você vai ver em Juízes, capítulo 18, e versículo de número 30, santo. Você vai lá e reflete. Então veja só, essa perspectiva leva a crer que o autor ou os autores viveram muito depois da época de Samuel. Olha só, amados de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, santo, outra pergunta que talvez você possa se perguntar: Pastor João, quando e onde foi escrito o livro de Juízes? Onde? Quando e onde foi escrito? Queridos, veja só, não sabemos quando o livro de Juízes foi escrito, mas a maioria dos eruditos da Bíblia acredita que Juízes, bem como outros livros históricos do Velho Testamento, foi compilado em sua forma atual em algum momento do final do sétimo ou do início do século 6. Isso mesmo, antes de Cristo. Querido, também não sabemos onde o livro foi escrito. Eita, louvado seja santo o nome do Senhor nessa hora. Não se esqueça, querido, de deixar o seu like aí, de compartilhar. Compartilha, querido, porque com certeza sua vida será abençoada. Isso mesmo, querido. Queridos e amados irmãos,
Talvez você se pergunte assim, diz assim, Pastor João, quais são algumas características marcantes deste livro? Qual as características marcantes deste livro? Meu Deus. Queridos, aleluia, é bom demais, né? O livro de Juízes, ele conta a história dos filhos de Israel, da época em que se estabeleceram na terra de Canaã, após a morte de Josué, até o nascimento de Samuel. Aproximadamente, veja só, aproximadamente entre 1400 a.C. a 1000 a.C. Além da curta narrativa do livro de Ruth, Juízes fornece o único relato bíblico desse período, querido. Isso mesmo, é bom você ir lá e conferir. O livro de Juízes, queridos e amados irmãos, descreve o ciclo que se repetiu. Descreve o ciclo que se repetiu inúmeras vezes durante o reinado dos juízes. Amém? Queridos e amados irmãos, os israelitas não conseguiram acabar com as influências iníquas da terra prometida. Envolveram-se em pecados e foram conquistados e afligidos por os seus adversários. Tudo isso por causa da iniquidade que eles adquiriram na terra prometida. Isso mesmo, santo, na terra prometida. Então, após os israelitas clamarem ao Senhor, pedindo ajuda a Deus, querido, ele enviou juízes para libertá-los dos seus inimigos. Isso mesmo. No entanto, os israelitas, querido, logo voltaram a pecar novamente. E esse ciclo, querido, se repetiu por inúmeras vezes. Você pode ver isso no capítulo 2, do verso 11 ao versículo de número 19. Viu? Você pode dar uma olhada aí e dar uma refletida. Amados e queridos irmãos, o livro de Juízes menciona o nome de 12 juízes que governaram Israel com diferentes graus de sucesso. Amém? O relato de Débora como juíza de Israel é único e considerado a sociedade patriarcal em que ela vivia. Isso você pode ver em Juízes capítulo 4, entre o capítulo 4 e o capítulo de número 5. Viu? Então veja só, Gideão, como muitos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, achava que não tinha capacidade para liderar aquele povo, né? Você vai ver isso no capítulo 6 e no versículo 15 do livro de Juízes. Aleluia! Ele achava que não tinha capacidade, né? Quando o anjo apareceu para ele, chamando ele para essa grande obra. Mas como os israelitas, querido, confiaram no Senhor, ele e os 300 soldados alcançaram a vitória sobre um imenso exército de medianitas. É forte ou não é, querido? Veja só Juízes capítulo 7 e o capítulo 8 também, para que você possa refletir. Aí Sansão é outra figura notável do livro de Juízes. Sansão é uma figura bem notável dentro deste livro de Juízes, e você vê entre os capítulo 13 e o capítulo 16. A história marcante, santo, dos acontecimentos que levaram o seu nascimento tem um paralelo com os relatos de outros importantes personagens da Bíblia. Isso mesmo, querido, não estou falando nenhuma asneira aqui, viu? Ele representa alguns personagens da Bíblia, como Moisés, Samuel, João e o próprio Jesus. Isso mesmo, cujo nascimento de Sansão foi relatado para enfatizar o envolvimento divino e o significado de sua missão na vida. Querido, é fortíssimo, né, santo? Veja só, santo de Deus. Apesar desse início promissor e da grande força física que Sansão tinha, né, que o Senhor lhe deu, Sansão, querido, ele acabou não conseguindo ajudar os israelitas a se voltarem para o Senhor e abandonarem os seus pecados. Algo, querido, algo que precisavam fazer para que o Senhor os libertasse dos seus inimigos. Isso mesmo, querido, é forte demais, amado. Então peço a vocês, leiam o livro de Juízes
com bastante atenção, querido. Isso mesmo, você vê Juízes capítulo, entre o capítulo 17 ao capítulo 20, nós lemos sobre a ilegalidade e a desordem que reinavam entre as tribos de Israel sob o governo dos juízes, pois colocaram sua confiança na sabedoria dos homens e decidiram, querido, desobedecer os mandamentos do Senhor. Meu Deus, quando nós saímos do caminho do Senhor, o negócio fica triste, viu, santo? Na última linha do livro, querido, na última linha do livro de Juízes, o autor descreve: naqueles dias não havia reis em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você dá uma olhada aí em Juízes capítulo 21, no verso 25, santo. Aleluia. Querido, aleluia. Israel, porém, cada vez mais fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se você for ver aí no livro de Juízes, quando não se tem governante. Se nós formos abrir parênteses para falar neste versículo, neste capítulo, santo, é muito forte, né? Quando não se há um líder, quando não se há um governante, agimos de maneiras como nós queremos agir. Infelizmente, isso é uma verdade e hoje vivemos em uma grande apostasia nas igrejas, né? Encontramos até igreja que não tem pastor, né, para liderar, né? Porque às vezes o pastor ele vacilou na fé e às vezes a igreja fica sem um pastor até encontrar um pastor para colocar. Mas tem as Déboras da vida aí para liderar a igreja e usar com pulso firme, né, a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, santo. Quando nós falamos disso, nem todas as pessoas gostam de ouvir. Agora eu quero fazer um resumo geral aqui para encerrar, né, e agradecer a presença de todos vocês aqui, nesse resumo geral, né? Aí, Juízes, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, muitas tribos de Israel não conseguem retirar todos os habitantes de Canaã de sua terra santa. Os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram falsos deuses, apostasia, né, santo? Então o Senhor Deus retira a sua proteção e as suas bênçãos, santo, dos israelitas. Eles são oprimidos por seus inimigos e clamam ao Senhor para que os liberte. O Senhor, Deus de Israel, chama juízes para libertar os israelitas, né? Porque durante a semana nós falamos disso. Veja só, santo. Entre o livro de Juízes, capítulo 3, ao capítulo 16, o Senhor chama 12 juízes para ajudar a libertar as tribos dos israelitas das consequências de suas infidelidades ao Senhor. Entre eles está quem? Débora, que liberta Israel da opressão dos cananeus, né? E depois, em seguida, Gideão, que destrói os altares de Baal e liberta Israel dos medianitas. Isso na sequência, né, santo? O povo sempre tornava a pecar e Deus levantava algum juiz para libertar. E um dos juízes, querido, Sansão luta contra os filisteus. Essa história os irmãos já sabem, mas é capturado como resultado das suas escolhas erradas. Presta atenção, santo. Sansão fez escolhas erradas, aleluia, e sofreu a consequência. Então, ele morre depois de causar o desmoronamento de um edifício sobre si mesmo e muitos filisteus. No capítulo 17 ao capítulo 21, Mica e os danitas criam santuários dedicados à adoração de ídolos, e uma concubina levita maltratada e morta. 11 tribos israelitas se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase a destrói completamente, querido. Isso mesmo, santo. Então chegamos aqui ao término, santo, desta introdução e juntamente com esse resumo. Agradeço a presença de vocês aqui, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua contribuição no canal @Deus no Controle.
Muito obrigado mesmo, que Deus possa retribuir vocês com bênçãos do céu. Quero mandar especialmente a paz para o meu paizão Osias, missionária Bia Pontes, missionária Eva Iris. Tem que me lembrar do arco-íris para me lembrar de Eva Iris. A missionária Márcia, que estava ontem conosco, falando sobre, aleluia, as boas novas. Muito bom, ela estava lá no canal da Assembleia de Deus, Uma Só Fé em Jesus. Foi muito boa a participação dela lá, trouxe uma grande palavra e graças a Deus, Deus usou ela tremendamente, Glória ao nome do Senhor. Missionária Maria Nunes, as irmãs que estão aí, vó Marli, eita, são tanta gente, o presbítero Danilton, o missionário Fábio, pastor Ezaquiel, o evangelista Fernando, eita Jesus, eu tenho que fechar os olhos para lembrar. Se eu for falar aqui não vai dar tempo, santo, vai ganhar tempo, um tempão aqui, mas eu agradeço demais, olha, de coração, por vocês sempre estar nos ajudando, contribuindo com a obra de Deus. Isso mesmo, querido, aleluia. Os irmãos fiquem em oração, santo. Nós estamos com propostas, recebemos propostas para levar o evangelho fora daqui, dentro do país e fora do país, Estamos na vontade de Deus. Eu estou perguntando a Deus se Deus está no negócio, Se Deus estiver no negócio, santo, aleluia, as coisas vão fluir, não é verdade? Mas eu estou aqui levantando o ministério aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Curado 4, Avenida 1. Estou pedindo a Deus um local para que eu possa comprar, Se Deus me dá condições para comprar um terreno ou uma casa para eu poder reformar e fazer a casa, colocar tudo no nome da igreja. Porque, santo, se Papai do Céu resolver me levar para outro lugar ou me guardar, a igreja tem alguém que Deus vai providenciar. Porque na igreja, Assembleia de Deus, Uma Só Fé em Jesus, aleluia, não é passado de pai para filho, não, aleluia. A igreja, Uma Só Fé em Jesus, ela é passada para quem é chamado, quem tem chamada de Deus. Então, é esse projeto que Deus colocou no meu coração, e se for dele da vontade, nós estamos à luta. Pastor João Carlos não tem não tem dinheiro, santo? Não é rico, Ele se esforça para poder trazer o pão para dentro de casa. E eu disse a Deus, eu quero continuar trabalhando, ganhando o meu pão, Ganhando meu pão, e eu quero que a igreja da Assembleia de Deus, Uma Só Fé em Jesus, seja uma igreja que trabalhe para o reino, que trabalhe para as pessoas, para a comunidade, ajude a comunidade, com obras sociais, não é verdade? Porque a igreja primitiva cresceu desta forma, não é verdade, santo? Levando a palavra, levando o ensinamento e também levando cobertores e alimentos para quem precisa, seja cristão ou não cristão. Tentamos ganhar, se não ganhamos, aleluia, deixamos na mão do Senhor, Jesus Cristo. Um grande beijo para você. O pastor João Carlos agradece a sua presença. Talvez você diga assim, pastor João Carlos, e a bênção apostólica? Calma, santo, calma, vou dar a bênção apostólica já, em nome de Jesus. Glória a Deus, é muito bom, é bom demais estar aqui. Eu agradeço demais, por isso que essa luta que eu estou passando, constante, estou com a minha boca toda ferida, santo, por dentro, estou lavando com um medicamento aqui. Os irmãos podem notar um pouco de inchaço de um lado de cá, mas está um pouco, pode ver que os irmãos estão vendo, eu acredito que os irmãos estão notando um pouco de inchaço, mas é assim, a obra de Deus tem que ser feita, tem que ser feita, aleluia. Pode se levantar o que se levantar, Disse-me disse, o ciúme, fofoca, inveja, assim, doença, enfermidade. Estamos aqui, santo, para fazer a obra de Deus e ser perseguido, aleluia. Nosso Jesus foi perseguido, quanto mais nós, santo? Então, um grande beijo para vocês, receba a bênção apostólica agora, querido. Muito obrigado pela tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a riqueza do divino Espírito Santo esteja com vós hoje, para todos sempre, que os santos digam o amém. Está terminado o lindo de Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos vocês, paizãozinha. Grande beijo para o Senhor e a todos os amigos e irmãos, e filhos e netos. Só assim, Deus nos abençoe, santo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Eita Jesus!